Nem sempre as melhores ideias são executáveis. Existe muita coisa que a gente pensa, a gente fala, olha, isso aqui é maravilhoso, mas se não pode ser feito, eu pergunto para você, que adianta uma boa ideia que não pode ser realizada? Olá, meu nome é Wellington, estou aqui com você para mais uma reflexão para hoje. E o texto que nós vamos ler e meditar sobre ele nesse nosso tempo aqui devocional se encontra em Eclesiastes, capítulo 4, do verso 1 até o verso 6, que diz o seguinte: Depois voltei minha atenção para a terrível violência que existe neste mundo. As lágrimas dos oprimidos que nunca receberam nenhum consolo, as vítimas inocentes esmagadas por seus opressores, sem que ninguém fizesse nada. Então imaginei que os mortos são mais felizes que os vivos. Melhor ainda é aquele que nunca nasceu, que nunca viu toda essa crueldade praticada na terra. Fiquei chocado, descobri que tudo que se faz é motivado por ambição e inveja. Que loucura! Tudo inútil, é nadar contra a maré. O insensato se recosta e se acomoda, sua preguiça é um suicídio. É melhor ficar tranquilo com um pássaro na mão que ter dois voando e estar em aflição e ficar nadando contra a maré. Esse é o texto da palavra do Senhor para nós, nesse nosso tempo aqui com Deus. Eu disse para você que existem ideias que são muito boas, mas não são executáveis. Deixa eu tentar te explicar melhor isso. Sabe qual é o melhor meio de transporte? Uns dirão, o melhor meio de transporte é o carro. Outros dirão, não, o melhor meio de transporte é o avião. Há quem goste de viajar de navio. Tem gente que prefere moto. Alguns gostam mesmo de andar, de fazer caminhadas longas. E, bem, tirando o gosto de consideração, qual é o melhor meio de transporte? Eu tenho uma ideia para te dar. O melhor meio de transporte é o teletransporte. Você pisa numa plataforma, a pé, regula ali, escolhe ali, escreve embaixo ali a cidade, o local que você quer ir para outra cidade. Por exemplo, meu pai está agora na cidade de Carangola, então quero visitá-lo. Eu quero então, o melhor meio de transporte não é o carro, vou gastar quase 5 horas. Avião não tem para lá, navio não chega lá também. Se eu fosse de bicicleta ia demorar muito, eu acho que eu nem conseguiria chegar. De moto, já fiz esse trajeto daqui para lá de moto, quando era mais novo, né? E também não é uma coisa boa, mas nem moto para eu tenho. Então, assim, o melhor que tem mesmo é o teletransporte. Vou colocar ali na plataforma, Carangola, Minas Gerais, vou colocar o endereço da casa do meu pai, vou apertar o botão e vou para lá. Excelente, né? Que ideia excelente, teletransporte. Você não gasta, você não enfrenta trânsito, você não tem que esperar alguém, né? Só aperta e vai. A ideia é linda, a ideia é maravilhosa, mas ela não é viável, ela não existe, ela não é executável. Existem ideias que são muito boas. Na tentativa de resolver um problema se cria uma possibilidade muito importante, muito bacana, muito legal, mas ela não é verdadeira. Parece-me que é isso que o escritor aqui do Eclesiastes está passando para a gente. Ele está destacando a injustiça. Coisa terrível é a injustiça, violência, lágrimas, pessoas que são massacradas por outras, gente que é oprimida por quem manda nelas. E normalmente, quando a gente fala desse assunto, considerando os vários ensinamentos ideológicos, viés que existem na nossa sociedade, a tendência é até pensar que quem oprime o outro é sempre o rico, é sempre aquele que tem mais condição. Mas se você observar a história com delicadeza, com cuidado e sem esse preconceito, vai perceber que é coisa do ser humano querer oprimir o outro.
Gente da mesma família oprime uma ou outra. Pessoas da mesma vila querem sobressair em cima de uma outra. Gente da mesma tribo, em lugares que vivem assim, querem massacrar aquele que se demonstra mais fraco. Ou seja, essa questão é de fato algo terrível. Não estou falando que isso aqui é normal, que é bom, que você tem que aceitar. Eu só estou dizendo que isso é um problema do ser humano. Mas para tentar resolver, vamos criar uma ideia maravilhosa então. E ele coloca aqui uma ideia maravilhosa, mas que não tem sentido, que não tem como se resolver. Olha o que diz. E melhor ainda é aquele que nunca nasceu, que nunca viu toda essa crueldade praticada na terra. Meu irmão, minha irmã, isso aqui é uma daquelas ideias que não pratica, não tem como existir, não é boa só no campo das ideias. Ela não é verdadeira. Claro que eu e você sabemos que a opressão é algo errado, é ruim. Nós sabemos que as pessoas, na maior parte do tempo, oprimem umas às outras por causa da ganância, que foi falada aqui no texto. A vontade de ter mais, e às vezes sofrem porque preferem ter 2 pássaros voando, em vez de ter um na mão, não se contenta, sempre quer mais, quer mais, quer mais. Isso de fato é um tormento, um pecado que precisa ser vencido. Mas a gente não vai vencer isso com ideias mirabolantes, com histórias que são assim criadas, um jeito de governar, uma forma onde todos são iguais, onde todos... Isso não existe. Só existe no campo das ideias. Na prática isso nunca funcionou. E eu me arrisco a dizer para você que infelizmente tem muito crente, tem muito irmão meu, talvez você seja uma dessas pessoas que foi seduzido por uma história fantasiosa como essa. Melhor é nunca ter nascido que ver isso aqui. Olha, mas não tem essa opção. Quem nasceu não tem essa opção. Melhor se todos nós tivéssemos o mesmo salário, ganhássemos a mesma coisa, tivéssemos as casas iguais e tudo. Só que isso não existe. Isso nunca existiu e nunca vai existir nessa terra, servindo a esses propósitos que temos aqui, nesse mundo onde Jesus está sempre sendo rejeitado. Isso nunca vai existir. O que eu e você podemos fazer é, olhando para Jesus, aprender a ter contentamento para não cair no erro da ganância. Olhar para qualquer ser humano, por mais fraco, frágil e submisso que ele esteja a você, e lembrar que ele é um ser humano, que ele é a imagem e semelhança de Deus. E por isso, mesmo que você tenha capacidade de sobressair sobre ele, você não vai fazer isso de forma ignorante, de forma errada. Você não vai pisar nele, porque ele é a imagem do seu Criador. Ele é a sua imagem, ele é seu irmão. E se não for seu irmão, pelo menos ele é uma criatura igual a você, que parece com o seu Criador. É isso que nós podemos fazer. Nesse nosso tempo devocional aqui, o que eu quero que você grave é isso. Ideias mirabolantes não são solução, elas apenas fazem a gente pensar que existe uma possibilidade impossível. A gente precisa tratar de fato com o pecado, com as nossas tendências ruins e com a realidade que está à nossa volta. Se existe opressão, vamos trabalhar para que isso não aconteça. E se você não tem poder para resolver o dos outros, mas pelo menos você não oprima ninguém. Não pisoteie pessoas mais frágeis que estão em volta de você, seja no trabalho, seja na sua casa, seja onde você estuda, seja onde você convive, na sua vizinhança. Trate bem. Lembre-se que você está lidando com pessoas, com gente que tem a imagem e semelhança do Senhor. Quero orar por você nesse instante. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero aqui orar pelo meu irmão, pela minha irmã e por mim, por nós, para que nós tenhamos uma visão clara, correta, nítida dos problemas deste mundo, mas que ao invés de fugir para ideias mirabolantes, confiar em possibilidades impossíveis, que a gente corra para o Senhor, busque o Senhor, viva de acordo com o Senhor e lute mesmo, se tiver ao nosso alcance, para poder manifestar a presença do Senhor, a presença amorosa, caridosa, bondosa e justa do Senhor. É isso que eu peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui comigo nesse nosso tempo devocional. Eu te espero aqui amanhã para mais uma reflexão para hoje.